Robert Louis Stevenson é provavelmente um dos escritores mais conhecidos mundialmente na atualidade. Nasceu na Escócia em 1850, viveu muitos anos nos Estados Unidos e morreu em 1894 em uma ilha no hemisfério sul, após ter sido impedido de voltar por sua tuberculose. Em sua curta vida, escreveu obras importantes como O Médico e o Monstro e A Ilha do Tesouro, e até hoje é considerado um dos escritores românticos mais importantes do século XIX. O senhor poderia me dizer um pouco sobre sua vida? Ah, claro, vejamos. Nasci em Edimburgo, a capital da Escócia, em novembro de 1850. Meu pai queria que eu fosse engenheiro civil, que nem ele, mas nunca fui muito franzino, muito fraco, me adoentava com muita facilidade, então não podia ser dele. Eu me formei em advocacia, mas sempre escrevi um ou outro artigo para periódicos. Além de ficção, claro, em 1876 acho que conheci minha esposa, a Fanny Osborne. Importante acrescentar que me casei com ela em 1880. Viajava bastante, morei na Escócia, Inglaterra, voltei para a Escócia. Passei um tempo viajando pelo resto da Europa, fui aos Estados Unidos, conheci minha esposa, voltei à Inglaterra, voltei para os Estados Unidos e depois ao arquipélago Salomão. Excepcional! Mas, dentre todos esses lugares, de qual o senhor mais gostou? Samoa, sem dúvida. Sempre tive muito interesse em antropologia e o povo das ilhas teve um pouquíssimo contato com as outras civilizações do globo. Além de piratas, sempre me fascinaram. Escrevi várias obras sobre eles e acho que a paisagem do arquipélago foi uma das coisas que mais me inspirou. E o senhor poderia dizer alguma coisa sobre seu tempo para nós? Eu nasci, cresci e morri debaixo do nariz da Rainha Vitória. Meu pai acreditava que ela era uma bruxa e que havia vendido a alma em troca da imortalidade. Eu detestava quando era jovem, mas fui aceitá-la depois que me formei. Sua obra é muito diversificada. Há pouca semelhança entre a Ilha do Tesouro e o misterioso caso de Jekyll e Hyde, afinal. Por que o senhor escreve sobre tantos temas? Eu genuinamente não sei. Como disse antes, a antropologia sempre me atraiu e eu participei de vários fóruns de discussão quando estava na universidade. Então tive muito conhecimento sobre os povos bárbaros, ou civilizações primordiais, como vocês politicamente corretos gostam de chamá-los. Como você se sente sobre sua fama atual? Eu fiquei muito impressionado, na verdade. Eu e vários outros contemporâneos eram considerados lixos e só fomos verdadeiramente apreciados muitos anos depois. Eu escrevia tanto para adultos quanto para jovens e era detestado por isso. Só vieram a me considerar sério no meio do século XX, quando comecei a assombrar. O pirata agora era uma das figuras mais importantes na mente coletiva, e eu fui primeiro a escrever sobre eles. Minha popularidade me impressiona muito até agora. Existe uma infinidade de adaptações dos meus livros para teatro, para cinema, além das simplificações. Eu lamento a qualidade de algumas homenagens aos meus textos, mas ainda fico muito feliz com cada uma delas. Muito bem. O senhor se inspirou em alguma pessoa que você conhece para caracterizar seus personagens? Sim, na verdade, o Sr. Wiltshire era inspirado em mim quando eu era mais jovem. Por isso é um tanto personagem quanto narrador. É fácil ler os próprios pensamentos, por isso me ajudou muito. O Sr. Case realmente existiu. Ele era um agiota que de vez em quando emprestava dinheiro para o meu pai e dirigia um circo de aberrações estranhamente na Escócia. A Casa da Floresta é baseada num camarote de peculiaridades que existia como palco. Eu detestava. E a Ilha de Falezar? Ela baseia-se em algum lugar que realmente existe? E quando se passa sua história? Mais ou menos. A praia é baseada nas várias ilhotas do Pacífico, mas nenhuma especificamente. Um lugar bastante calmo, bastante acolhedor, mas cheio daquele mistério onde eu associo os lugares aos selvagens do globo. É a narrativa que acontece na minha época. Grande parte do objetivo do conto era justamente mostrar ao leitor novidades científicas, então tinha de ser no século XIX ou seria incoerente. Mas ela é atemporal de algumas maneiras. Você deu algumas informações bem diretas sobre o conto. Você poderia resumi-lo para aqueles que não leram? Ah, sim. A história fala sobre um negociante de compra chamado John Wiltshire, que se muda para a ilha pacífica de Falesá. Quando chega por lá, um outro comerciante, um sujeito amarelo chamado Sr. Case, que também é negociante, casa-o com uma nativa chamada Uma, muito bonita. Diga-se de passagem, nos gesto amigável à primeira vista.
Depois, Wiltshire se vê gostando de uma, que acha inteligente, cativante, e casa-se oficialmente com ela, um missionário que passa pelo arquipélago. Porém, uma tem um tabu afixado à sua figura, e outros indígenas se recusam a negociar com ele, de modo que o Sr. Case pode fazer o negócio. Além disso, os nativos acreditam que o Sr. Case tem poderes demoníacos, pois ele construiu um lugar conhecido como a Casa na Floresta, onde vende-se imagens estranhas e sons misteriosos. E o resto vocês terão de ler. O conto era instruir o leitor sobre ciência e história. O senhor contou com algum tipo de consultor para auxiliá-lo? Sim, na verdade, muitos. Eu não conseguia fazer o conto sem eles. Eles foram uma grande ajuda em todo o processo de escrita, me cedendo dicas e informações. Agradeço muito todas as vezes. O senhor poderia me responder uma última pergunta sobre seu conto? Como o senhor acha que a história prosseguiria se o Sr. Wiltshire não tivesse se casado com uma? Simples, a história não ocorreria sem ela. O Sr. Wiltshire podia negociar com os índios, não saberia da casa, da floresta e não desenvolveria uma inimizade com o Sr. Case. Machado de Assis, um dos escritores mais famosos do Brasil, nasceu no Rio de Janeiro, em 1839 e morreu em 1908. Embora tenha escrito alguns contos de romance, foi conhecido por começar o movimento realista no Brasil, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Dom Casmurro, outra obra de sua autoria, também mostra os ideais realistas e é analisado até os dias de hoje. Machado tem um estilo de escrita muito característico, cheio de ironias e sarcasmos, que, apesar de relatarem críticas constantes à sociedade burguesa, mantinham nas boas graças do leitor. Junto com outros escritores, ele fundou a Academia Brasileira de Letras, que agora chama Academia Machado de Assis. E a senhora Assis? Primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor por me possibilitar realizar essa entrevista. Não sou todos os mortos que aceitam tais propostas. Vamos começar com algumas perguntas básicas. Onde e quando o senhor nasceu e morreu? Qual foi a sua profissão enquanto era vivo? Aí, o prazer é todo meu. Após vida um pouco entediante depois de um século. Nasci no Brasil, na cidade de Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839. E faleci na mesma cidade em 29 de setembro de 1908. Fui jornalista, cronista, romancista, poeta e tetrólogo. Também ocupei a 23ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. Quantas coisas? Poderia me contar um pouco do seu país, o Brasil, e sobre a sua cidade durante a época? O Brasil entrou num segundo império com Dom Pedro II sendo coroado. Minha cidade, Rio, era a capital e o centro urbano do país, então era extremamente movimentada e chamava de Cidade Maravilhosa, embora fosse uma cidade com muitos cortiços e problemas com a falta de água, por exemplo. Porém, eu tive a sorte de vivenciar outro período do Brasil. Em 1888, foi declarada a abolição da escravatura. No ano seguinte, a proclamação da República. Várias medidas sanitárias foram impostas na minha cidade. Foi o começo de uma nova era para o país aí. O senhor ouviu falar que a Academia de Letras agora é chamada de Casa de Machado de Assis, não é? Como começou a trabalhar na academia? Sim, há boatos na pós-vida. Eu fico muito lisonjeado de receber tal homenagem. Fui presidente por 10 anos na academia e só deixei porque a morte me levou. Meu grande amigo José Veríssimo e alguns outros membros de um grupo de intelectuais que se reuniam na redação da revista Jovem Brasileira. Conversa vai, conversa vem, tínhamos uma ideia de criar uma Academia Brasileira de Letras. E creio que o Lúcio de Mendonça deveria ganhar a maior parte dos créditos por essa ideia. Meu irmão, compareci a todas as reuniões preparatórias e no dia 28 de janeiro de 1897, dia em que me instalei na academia, fui eleito presidente da casa. Fiz até um discurso na abertura. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas é considerado o primeiro livro realista brasileiro. Você tinha intenção de aderir a esse novo estilo de escrita? Sim, quando eu comecei a ter contato com os escritores realistas portugueses, passei a ter interesse em uma obra desse gênero literário, sabe? Fiquei surpreso pela forma de como a razão estava acima da paixão, de que testaram minhas habilidades de escrita, escrevendo uma obra realista. Ao longo de sua vida, o senhor mostrou uma superação inigualável. Superou as origens pobres e chegou ao final de sua vida como diretor da Diretoria do Comércio do Ministério. Por isso, o senhor tem algum conselho para dar ao nosso leitor? Creia em si, mas não duvide sempre dos outros.
Será que poderia nos contar um pouco mais sobre as personagens e o narrador do conto A Dourada das Gentes, de 1859? Ah, eu me lembro muito bem desse conto aí. Um amigo ouvia o outro cantar sua tragédia no meu Jorge, uma tragédia amorosa, opa, que aconteceu entre ela e sua adorada Quintilha. Não estava exatamente no narrador, como várias de minhas histórias, que era contada por meio de diálogos. Foi um dos meus contos românticos, muito, embora meu amigo ouvia extremamente realístico e sarcástico, muito parecido comigo. Quintilha era uma jovem adorada por todos, risonha, despreocupada, descompromissida, porque nosso narrador se apaixonou perdidamente. Esse narrador está simplesmente perdido de amor pela jovem, sofrendo até após o final trágico. Na obra A Dourada das Gentes, o conselheiro estava apaixonado por uma moça chamada Quintilha. O nome pessoal Quintilha é similar ao termo musical quintilha, poema de 5 versos, como na época do romantismo. Havia algum objetivo por trás desse nome? O senhor realmente me leu meu conto com atenção aí. O nome Quintilha teve como intenção de remeter à quintilha musical, para que o leitor associasse a personagem com o romantismo. Tive ideia de mostrar o romantismo estava sendo deixado para através do nome Quintilha e de atitudes dessa personagem. Esse conto, como tantos outros de seus contos, se passa no Rio de Janeiro. Por que o senhor faz essa escolha frequentemente? Aí, devido ao fato do Rio ser minha cidade de origem, onde passei toda a minha vida e infância, sempre opto por escolher como meu cenário, portanto, posso até dizer que é um elemento bastante típico da minha escrita. Aí. Eu lhe conto e devo dizer que estou curioso sobre a personagem que o ouve. Ele, como o senhor disse, é muito realista, porque nessa época romântica o senhor escreveu uma personagem tão lógica. Eu sempre tive um quê mais sádico do que sarcástico. Nunca fui muito otimista na vida e confesso que nem na morte eu sou. Eu sou um dos primeiros a mudar para o realismo. Tanto nas minhas obras marcaram essa mudança. Enquanto escrevia esse conto, não concordava com minha próxima personagem, que estava chegando num vício doentio por sua amada. Teria o amor do narrador e, se o austríaco não tivesse aparecido, teria escolhido se casar com ele? Quintilha era muito livre e despreocupada. Não acho que a história podia ter tomado outro rumo. Se não fosse austríaco, seria um russo, até mesmo um brasileiro. Ela jamais se proibiria de ser livre. Gustavo Adolfo Bécquer é um escritor espanhol que nasceu em 1836 e morreu em 1870. Viveu uma vida boêmia, como muitos escritores românticos da época, e suas obras só foram reconhecidas após sua morte. Atualmente, porém, o estudo de seus contos e poemas é essencial para o aprendizado de literatura espanhola, muito embora ele não seja muito reconhecido em outros países. Estamos aqui com Gustavo Adolfo Bécquer, poeta e autor do conto Beijo. Será que poderia nos contar um pouco da sua vida, por exemplo, onde o senhor nasceu? Claro. Meu nome de batismo é Gustavo Adolfo Cláudio Domínguez Bastida. Nasci em Sevilha, na Espanha, em 17 de fevereiro de 1836 e morri em Madrid em 22 de dezembro de 1870. Inicialmente notaram-se indícios que eu teria morrido de uma tuberculose, mas há outras possibilidades, que se sabe que foi a causa de uma doença. Conte-nos, o que fez durante sua vida? E como era a época em que o senhor viveu? No século XIX, a Espanha estava perdendo uma boa parte de seu poder após a gloriosa era dos descobrimentos. Deixava de ser um império, mas isso no começo. O romantismo, movimento literário que pertencia, chegou à Espanha tarde, em relação a outros países. Existe algo que lhe influenciava quando escrevia? Sempre fui influenciado por minha esposa, que era uma pessoa muito amável, que sempre me ajudou muito com minhas obras. Seus atributos me influenciam sempre que ia pensar numa história. Compreender melhor alguns aspectos da obra O Beijo, do escritor Gustavo Adolfo Bécquer. Será que o senhor poderia nos dar mais alguns detalhes, por exemplo, falando de um pouco do espaço e do tempo em que sucedem a obra? O conto se sucede em uma pequena cidade chamada Toledo, penso.
mas especificamente em uma igreja abandonada, a qual é usada como ajoelhamento pelos soldados. A respeito do tempo, o conto dura aproximadamente 2 noites. A primeira no exército chega à cidade e a segunda na qual ocorre o trama. E, finalmente, o mais interessante. Poderia nos contar um pouco do enredo do conto? Como já te disse, a guerra napoleônica se não tem abordado no conto. Nele, os franceses estão invadindo e destruindo a cidade de Toledo, chegando a profanar igrejas à procura de um lugar para dormir. Um jovem capitão chega à cidade como reforço e acaba tendo que passar a noite em uma dessas igrejas. Lá encontra a estátua do túmulo de uma bela nobre espanhola, pelo qual se apaixona. Porém, ela é tão inalcançável quanto proibida, pois fora casada em vida, enterrada ao lado de seu marido, que também há uma estátua. Contar mais seria estragar o final, que pode ser surpreendente. Quais as características do conto poderiam justificar o fato de ele ser classificado como um conto do movimento romântico? No conto podemos notar muitas características do romantismo. Por exemplo, o fato del comandante se expor para os amigos sem se importar em ser alvo de rigoles e de risadas, tratando o assunto de forma pessoal. Outro fato que nos remete ao movimento romântico é o fato de controlado por suas emoções ir até a esculpida no mármore e tentar beijá-la. Esses pontos, além de Esse conto é tão fora da realidade. um final de realidade para fazer o leitor voltar a sua atenção para as interpretações para os temas que o conto aborda. E não para o seu desfecho em si. Assim, meu conto teria vários significados abordados, vários temas também. Notam-se algumas semelhanças com a lenda grega de Pigmalião e Galatea, não é? Nela, o escultor se apaixona pela própria obra, uma bela estátua, assim como a do conto. Fato. Isso chega a ser mencionado brevemente no conto por um dos soldados do exército, quando o capitão está contando a seus colegas a descoberta de sua amada, mas não é bem a mesma situação, já que a essência da lenda é o criador apaixonado por sua criatura.